Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e iniciamos com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Algum de vocês quer fazer a oração inicial? Hoje você faz? Rose? Oi, oi. Eu posso fazer um Pai Nosso, mas o Pai Isso, Nosso tá ótimo. comigo, Perfeito, tá perfeito. bom? Então, tá bom. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal. Amém. Amém. Que assim seja. Eu vou inicialmente abrir o livro Agenda Cristã, só para a gente já ficar aqui no clima. Deixa eu começar a apresentar. Vamos lá. Aprenda com a natureza. Resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. As estrelas agrupam-se em ordem. O céu tem horários para a luz e para a sombra. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. O ramo que sobrevive à tempestade cede a passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. A rocha garante a vida no vale, por resignar-se à solidão. O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. A ponte serve ao público, sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. O vaso serve ao oleiro, por suportar o clima do fogo. A pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário. O canal preenche as finalidades, por não perder o acesso ao reservatório. A semeadura rende sempre, de acordo com os propósitos do semeador. Pergunta 784. Bastante grande é a perversidade do homem? Não parece que ele, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Olha só como isso é atual para nós, né? Nos tempos em que vivemos. Nós, pelos noticiários, por tudo que tem visibilidade, o mal parece predominar nos nossos tempos. E os espíritos respondem: enganas-te, observa bem o conjunto, e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Muito atual. Parece que essa pergunta e essa resposta é exatamente para os dias de hoje, que o mal parece, né, estar livre sobre a Terra. Quando nós sabemos, né, que o homem avança sempre, a civilização avança sempre, as instituições, apesar de nos parecer assim um pouco lento esse avanço. Qualquer comentário que vocês quiserem fazer, qualquer dúvida, por favor, é só me interromper. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e do próprio mal pode nascer o bem.
Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que além da que o gozo dos bens terrenos proporciona uma felicidade, existe uma felicidade maior, infinitamente mais duradoura. Há duas espécies de progresso. Nota que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado, o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido no correr deste século todos os incentivos, o intelectual. Por isso mesmo, atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Então, o progresso intelectual ele sempre vai na frente, né? E veja o que os espíritos nos falam, né? Muito falta para que o progresso moral se ache no mesmo nível do intelectual. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação, de preferência, ao moral do que com relação ao intelectual? Porque será impossível que entre o século XIX e 24 haja a esse respeito tanta diferença quanto entre o século XV e o século XIX? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Ou seja, não estamos no apogeu da perfeição, né? A humanidade é perfectível moralmente, pois mesmo entendendo que os nossos avanços são lentos, nós já não somos mais escravocratas, né? Já não defendemos mais o duelo, né? Nós notamos que o duelo agora reside mais no campo das ideias, das palavras, né? Que as pessoas se degladiam nas redes sociais, né? Por causa de políticos, por causa de ideias contrárias, religiões diversas, mas pelo menos a maioria de nós já não se mata por isso, né? Então nós já percebemos que existe um progresso moral, né? Algum comentário, meninas? Não. Povos degenerados, 786. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? Quando tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constrói outra mais sólida e mais cômoda. Mas, enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Então, veja, né? Nós estamos em que tempo? Que a nossa casa moral, né, da humanidade, ela está em ruína, né? E nós percebemos que esses tempos são de demolição de ideias e reconstrução. Mas, enquanto essa reconstrução não se finaliza, nós passamos por terrível perturbação, né? E confusão. Então, por isso que nós temos essa dificuldade dos tempos em que parecem que todos os costumes morais, né, estão em decadência, né? Devemos lembrar também que os nossos amigos espirituais, nossos irmãos espirituais do submundo, em grande parte estão encarnados na Terra, né, como última chance do seu progresso, né? Então, nós vemos isso através das músicas, né? Dos vídeos que a gente vê, do comportamento das pessoas, né? Existe, assim, uma diminuição na qualidade moral de tudo, né? Compreende mais o seguinte,
eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como era antes, vem tomar o lugar que ocupas e fica muito contente, porque estava sem ter onde abrigar-se. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem um povo degenerado não são os que o constituíam ao tempo de seu esplendor. Os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto outros menos adiantados tomaram o lugar que ficara vago e que também a seu turno terão um dia de deixar. É exatamente o que estávamos falando agora há pouco, né? Que parece, né, que os casebres foram abandonados, né? O pessoal do submundo subiu, ocupou esses lugares através da encarnação. Então, parece que a vizinhança piorou, né? E vejam que interessante, né? Vamos pensar no Cairo hoje e no egípcio de milhares de anos atrás. A gente olhando o povo que está lá hoje, sem julgá-los, percebemos que não dá para ser o mesmo povo que construiu as pirâmides, né? Que tinha um, um arsenal, né, de conhecimento científico avançadíssimo para a época, né? Então, o que aconteceu, né, com aqueles que construíram as pirâmides? Eles foram, por assim dizer, promovidos, né? Porque eram espíritos degradados de capela por causarem problemas lá, que vieram para a Terra como um misto de castigo e para ajudar que o planeta se modificasse. E o que aconteceu? Eles ficaram lá pelo tempo suficiente e progrediram. Provavelmente voltaram para a capela. E daí, outros pobres que não tinham onde morar ocuparam esses lugares, né? Daí que nós vemos essa diferença, né? 787. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Letra B. Assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos, né? Comiam gente? Tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que é. Ou seja, todos nós fomos bárbaros, né? Nós, hoje, que estamos aqui fazendo evangelho no lar, né? Com um compromisso quase que diário, né? Nós já fomos espíritos terrivelmente brutalizados. Eu recebi uma comunicação esses dias no Centro Espírita em que o irmão que se comunicou me disse que era um obsessor meu. Ele me disse algo assim que que me colocou a pensar, né? Ele me disse que eu prejudiquei tantas pessoas numa vida próxima, né, anterior, que eu não tinha um obsessor, eu tinha dezenas. E daí todos esses obsessores foram sendo convencidos, foram tendo oportunidades, né, de progresso, de reencarnar, e foram deixando a coisa para lá. Mas que ficou uma meia dúzia aí que não me largava, né? Mas aí o que aconteceu? Eu fui procurando me melhorar, né? E eles foram percebendo que se eles quisessem continuar próximos de mim, eles também teriam que se melhorar. Porque Jesus dizia, né? Orai e vigiai. Quando eu passo a fazer isso, eu limito o acesso de espíritos que não têm a mesma vibração que eu tenho.
então eu me protejo. Eu protejo a minha casa, né? E aí os espíritos têm essa opção. Ou eles me deixam e continuam, né, com com as suas atividades, sejam lá quais forem, ou eles optam por progredir também. É isso que muitas pessoas não entendem, né? Às vezes as pessoas estão sofrendo uma obsessão, que muitas realmente estão, porque, né, vivemos num planeta de provas e expiações e já prejudicamos tantas pessoas. Então, é natural que todos nós tenhamos obsessores. Uns mais, como era o meu caso, e outros menos. Mas todos nós os temos. E às vezes as pessoas chegam aos centros espíritas achando que o obsessor é como uma doença que tem que ser removida. Quando, na verdade, o obsessor de hoje foi alguém que nos foi muito caro no passado. Alguém que nós pisamos, magoamos, maltratamos, tomamos o que era dele ou dela, né? Então, o único jeito da gente tirar esse pessoal do nosso pé é nós nos modificando e dando a oportunidade deles escolherem fazer o mesmo. Se nós não fazemos isso, né? A pessoa vai ao centro espírita, sente-se melhor com o passe, com a água fluidificada, só que sai do centro espírita, né? Toma uma fechada no trânsito, já xinga alguém, e aí o que acontece? Não valeu quase de nada, né? Aquela visita ao centro espírita, porque a pessoa voltou à mesma vibração que estava antes e o obsessor continua tendo o mesmo acesso que ele tinha antes. Então, para evitar, né, o tipo de influência espiritual negativa, nós temos realmente que nos modificar. Vocês já pensaram a diferença de dieta e reeducação alimentar? Dieta, né? Você tá no domingo, fala que vai começar na segunda-feira, começa na segunda, aí na terça você já já come um monte de coisa, quarta-feira tá perdido, né? Por quê? Porque você não está fazendo um processo de reeducação. Você não está mudando o seu estilo de vida. Você está tentando mudar alguma coisa pontualmente, né? Por um curto período, para atingir um objetivo e você acaba voltando aos mesmos hábitos de sempre. Algum comentário, meninas? Não, não, Fred. Perfeito. Licença, eu sempre digo que quando você quer ajudar alguma pessoa, você não pode se cansar, porque às vezes você está tentando ajudar aquela pessoa, ela vai e volta, então você vai insistindo, ela pode não melhorar 100%, mas se você conseguir 80%, você já conseguiu bastante. Então, é como o aprendizado da escola. Se o professor largar o aluno, ele nunca vai aprender. Então, quando você tem alguém do seu lado assim, você vai lutando até conseguir. Então, essa eu acho que é a parte nossa de ajudar as pessoas que realmente estão com mais obsessores do que a gente, porque todo mundo tem um pouquinho, né? Então, como a gente tem mais entendimento, eu penso assim, né? Obrigada. Imagina, é isso mesmo. É um trabalho de constância, né? E como Hipócrates dizia, né, que o paciente só se cura quando se torna médico de si mesmo. E a nossa cura espiritual depende exatamente disso, que nós nos tornemos médicos espirituais e morais de nós mesmos, sabendo que todos os nossos defeitos morais, né, as nossas imperfeições, elas só nos vão gerar infelicidade, né? Nós vivemos
tempos de excessos, né? Todos os excessos fazem mal ao nosso corpo, né? Desde a bebida, né? Algumas coisas já são perniciosas, né? Por si, né? Como o cigarro, a bebida, as drogas. Mas se nós formos pensar, todos os excessos nos fazem mal, né? Até o exercício, que é algo muito positivo, né? Né? Eu tenho pessoas que eu conheço que eu gosto muito de andar de bicicleta, de pedalar, mas que se colocam, né, em situações de excesso, né, de pedalar, sei lá, 100, 150 quilômetros, né? Então, o corpo é uma máquina, né? Se nós pegarmos aí um carro de corrida, um Fórmula 1, ele atinge mais de 300 por hora, mas quanto tempo dura o motor dele? Né? Uma corrida, duas, três, né? E o nosso corpo físico é para a vida inteira, né? Então, nós temos que fazer tudo para mantê-lo em bom funcionamento, né? Porque se nós não fizermos isso, nós, quando chegarmos numa idade mais adiante, nós vamos ter um corpo doente, né? E se desencarnarmos antes por conta dos nossos excessos, né, poderemos ir até para o umbral, por uma temporada, para, né, como suicidas inconscientes, né, que não quiseram tirar a própria vida, mas acabaram por seus hábitos, né, diminuindo o seu tempo de existência. Porque a nossa existência aqui na Terra, ela é uma dádiva, né? O nosso tempo aqui, para que nós tivéssemos nosso tempo aqui, foi muito, houve um investimento muito grande da espiritualidade, né? Desde nossos pais, o local que reencarnamos, as circunstâncias, os espíritos que nos auxiliam, né? Nós não estamos aqui largados, né, sem eira nem beira, né? É, Muitas pessoas acham que a vida na Terra é um caos, que você cai nesse mundo de paraquedas e salve-se quem Deus, né, salve-se quem quiser, né? Nós sabemos que existe um planejamento muito bem feito para que estejamos aqui, né? E que as pessoas elas ignoram isso, né? Entendem que, né, a vida aqui é um caos por falta de conhecimento e também falta de fé, né? Mais alguma colocação? Não, não. Não. 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade na madureza e pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados desse século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, como Roma, por exemplo, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure, como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol para outros povos. Assim como os exilados de Capela, né, serviram como luzes na terra, né? Mesmo sendo degradados, banidos de Capela para a terra, ajudaram que a terra progredisse, né? Não só o planeta, como outros povos primitivos, né? Nós sabemos que, né, você colocar, né, uma criança menor convivendo com crianças maiores, a criança menor vai ter um grande aprendizado.
789. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Uma nação única? Não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a estes costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então, viverão felizes, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se instruem. Quando esses preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem no seio dela homens de gênio, que lhe dão um impulso. Vêm depois como instrumentos de Deus, os que têm autoridade, e em alguns anos fazem-na adiantar-se de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante, moral e intelectualmente. Transformada, a nação será mais ditosa neste mundo e no outro. Concebe-se, mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Privá-los-á a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe? Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, ou seja, as reencarnações, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso, podendo os que viveram ao tempo da barbárie voltar na época da civilização e viver no seio do mesmo povo ou de outro. É claro que todos tiram proveito da marcha ascensional. Ou seja, uma das principais leis de Deus é o progresso, sem sombra de dúvidas, né? Vocês querem fazer um comentário? Senão eu vou passar para as vibrações. Não, Perfeito. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por estarmos juntos aqui em seu nome. E ele nos prometeu que onde estivesse em seu nome, ali ele estaria. E aqui ele está, representado pelos nossos irmãos espirituais que estão conosco, que vieram, como nós, partilhar dessas palavras tão importantes para o nosso adiantamento moral e espiritual. Sendo assim, peçamos a Jesus que abençoe, que ampare todos os nossos irmãos desencarnados em sofrimento. Dentre estes, aqueles que optaram por sair da vida física pela porta do suicídio, como a nossa irmã Verena, o nosso irmão Elias, a nossa irmã Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros. Peçamos ainda que Jesus ampare os nossos irmãos encarnados em enfrentamentos, em dificuldades, que o pequeno crédito que nós temos pela pouca caridade que fizemos nessa vida possa passar para eles. Que eles tenham todo o auxílio necessário, espiritual e material, para que possam se livrar da ideação suicida. E que os irmãos que os influenciam ao suicídio também sejam tratados, também sejam amparados. E que agora, cada um de nós possa pensar nos irmãos encarnados ou desencarnados que necessitam de auxílio. Eu vou pausar o microfone um pouquinho para que possamos pensar neles.
que todos esses irmãos e irmãs possam ser amparados por Jesus. Vibremos ainda pelos nossos irmãos que detêm o poder na Terra, os nossos líderes mundiais, governantes, autoridades, candidatos a cargos eletivos, que todos esses homens e mulheres possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos ainda pelos centros espíritas, templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, servindo de refúgio, de abrigo para tantas almas encarnadas e desencarnadas. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, que nos auxilie a angariar a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala, para que possamos assim cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Amém. Amém. Prece final, quem pode fazer? Eu posso fazer a prece de São Francisco. Por favor, estava pensando nela. Obrigado, Rose. Prece de São Francisco. Ó Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde há ódio, fazei que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvidas, que eu leve a fé. Onde há erros, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure menos ser consolado do que consolar, ser compreendido do que compreender, ser amado do que amar. Porquanto é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que assim seja. Amém. Rosângela, Rose, muito obrigado. E Boa até amanhã, noite. se Deus quiser. Boa noite. Obrigada a vocês. Até amanhã. Até amanhã, obrigada.